Doutor Bianor, desde que foi criado em 2001 a TNU, quantos magistrados já passaram? Daiane, segundo dados que me foram fornecidos recentemente, teriam passado pela TNU, desde sua criação no dia 30 de setembro de 2002, 91 magistrados de primeira instância, provenientes, portanto, dessas 5 regiões da Justiça Federal. Não é um número redondo, divisível por 5, eu falei que a composição era equânime, mas isso se explica, porque houve aqui e acolá uma recondução de algum magistrado, então deve-se a esses casos particulares. 17 ministros do Superior Tribunal de Justiça como presidentes, podendo-se ser destacado o ministro que inaugurou a TNU, o ministro Milton Pereira, e tantos outros magistrados comprometidos com a ideia dos juizados especiais, destacando-se apenas por uma questão cronológica. Os últimos são o ministro Mauro Campbell, um ministro extremamente devotado e entusiasta do projeto, do sistema de juizados especiais, e o atual ministro, que é o senhor ministro Paulo de Tarso Sanseverino, também bastante dedicado e entusiasmado com o microsistema de juizados especiais, que é como nós chamamos. E com relação ao volume, processual, desde o início, dá para apresentar um balanço? Dá para apresentar um balanço, sim. Eu estou de posse desses números. São números realmente impressionantes. Segundo estatísticas que também tive acesso, só o sistema de juizados especiais federais, ele representa mais de 60% do volume de processos julgados pela Justiça Federal do Brasil. Então, é algo que merece registro, ou seja, mais de 60% do volume, do acervo de processos da Justiça Federal tramita pelos juizados especiais federais e, consequentemente, pelas 68 turmas e podendo chegar até aqui a turma nacional nos casos em que há necessidade de se fazer a uniformização. No início do programa, o senhor definiu, explicou qual que é a competência da turma nacional de uniformização. Eu queria que agora o senhor desse um exemplo de julgamentos que chegam para que se chegue a um entendimento, a uma uniformização. Então, o critério inicial foi o que eu falei, no caso cível, é ser uma demanda de menor complexidade. E isso foi fixado pela lei a partir do valor da causa. Então, se entendeu que menor complexidade seria aquela demanda que possuía um efeito econômico de até 60 salários mínimos. Isso não quer dizer que seja uma demanda que não possua uma produção de prova rica. Isso pode acontecer, viu? Pode ser processo que dependa de perícia, e muitos processos nossos são decididos através de perícia. Também prova produzida em audiência, prova documental, ou até mesmo uma inspeção. O critério eleito pela lei não foi a fartura com relação à produção da prova, mas sim o proveito econômico que se busca. Fixou-se em 60 salários mínimos. E daí, então, na realidade da Justiça Federal, a grande maioria das causas, das demandas que se encaixam nesse perfil, são as previdenciárias. É a grande maioria das nossas demandas. Eu não tenho esse dado, mas acredito que mais de 90%. Mas, além disso, nós julgamos matérias alusivas a servidor público, muitas demandas envolvendo responsabilidade civil, tanto no que diz respeito à busca pela indenização dos danos morais, mas também dos danos materiais. E aí, não só a União, viu, Daiane? Temos as autarquias federais todas e até empresas públicas federais, como o RES nesse tipo de demanda. E ainda pode ser citada, claro que num volume muito pequeno, as demandas tributárias. Não há impedimento para que elas sejam julgadas pelos juizados especiais. A questão é que, em regra, as demandas tributárias elas têm um valor de causa maior que 60 salários mínimos, por isso não chegam com muita frequência aos juizados. Mas aquelas que não superam esse teto estão lá. E acredito que muitas outras poderiam estar. Há ainda um certo desconhecimento com relação a essa competência, pois se entende que só as demandas previdenciárias estariam nos juizados. Isso não é verdadeiro. O critério é mesmo o valor da causa e algumas travas que a própria lei ela traz.
E como é que é a atuação ao se deparar com questões de direito material? Isso com relação à TNU, né? Especificando melhor a pergunta, deixe só para tentar dialogar melhor com o nosso telespectador. É comum que no direito a gente divida as questões em dois tipos: a questão que envolve discussão processual e questão que envolve o próprio direito buscado em juízo a partir da demanda. Essa pergunta é muito importante porque a TNU ela não julga questões que envolvam processo, que tenham como centro de sua discussão normas procedimentais, melhor dizendo, e sim questões envolvendo direito material. Então, como é que nós damos o tratamento à matéria? Ao recebermos o recurso ou o incidente aqui na turma, o relator ele vai identificar qual é a questão material que está sendo discutida e vai ver. Tem outros filtros, mas vamos dizer assim, um dos principais filtros que nós fazemos é esse. Vamos ver se há realmente uma divergência entre turmas de regiões diferentes sobre aquele tema, aquela questão de direito material. Se houver, nós avançamos e julgamos o processo aqui na TNU. E quando não há? Quando não há, então a turma ela não conhece do recurso e devolve para a turma de origem. Doutor, e como é que é o trâmite dentro da Turma Nacional de Uniformização? Em geral, como é que o processo caminha? Ele chega, Daiane, vai para a presidência, que faz lá a grande triagem, para saber se temos ali realmente uma controvérsia, se não está se discutindo matéria constitucional. Aliás, nós, na sessão do mês de dezembro de 2018, aprovamos uma nova súmula da TNU, deixando claro que matéria constitucional não pode ser discutida no âmbito da TNU, a não ser que seja tema já definido pelo Supremo Tribunal Federal, em jurisprudência pacífica, reiterada. Pois bem, então a presidência ela faz esses filtros, se é matéria processual, se é matéria que está querendo reexaminar fatos, nós também não discutimos, não fazemos reexame de provas na TNU, assim como a questão constitucional. Então, não existindo nenhuma dessas, vamos chamar assim, travas legais ou aquelas que foram construídas depois com fundamento legal, a presidência ela distribui os processos entre os relatores, que poderão, a seu juízo, novamente realizar esse mesmo filtro, a fim de que seja o voto apresentado e levado à sessão para julgamento.